principal desafio é a gente tentar ser simples. Eu acho que essa é uma premissa básica que a gente tem muita dificuldade de conseguir colocar na cabeça do cliente, né? Então, quando a gente chega numa marca, a gente fala de digitalização, vem aquela ideia de IA, de foguete, enfim, vem umas coisas muito loucas. Futurismo, assim, Futurismo, né? Assim, vou resolver o mundo apertando um botão. Cara, não é por aí que a gente começa. A gente começa pelo arroz com feijão, o básico bem feito, Baby porque steps, senão né? a gente não chega na IA. O mercado de moda muitas vezes começa de um modo heróico ou mais no feeling, e aí entra um pouco mais a questão da tendência da moda, da questão lúdica do negócio. E aí falta entrar, né, com a parte de processo. Mas as pessoas, o mercado todo está vendo que não é possível ser sustentável sem ter, né, um processo bem definido, sem ter um sistema, sem ter uma digitalização do processo. À medida que eles vão entendendo que isso pode potencializar o trabalho deles, aí eles vão entendendo, agregando valor, vão entendendo o valor da ferramenta e vão conseguindo explorar mais. A gente ter percebido nas nossas imersões com os clientes que nos abordam com interesse de conhecer a plataforma e conhecer a YouMold, a gente que não quer falar com os diretores, a gente quer falar com o time. E a gente só vai para frente depois que o time valida que aquilo gera valor para ele. Então esse passo de... Ontem a gente estava numa experiência super interessante ali, o olhar e o brilho nas pessoas, e falar, cara, tá tudo certo já, tá? É assim, a gente tem que entrar comprado, né? Então se a gente tem esse buy-in das pessoas que estão no dia a dia, no front, na operação, a gente tem 50% das coisas ali encaminhadas. Perfeito. O YouMold é o único PLM do mercado. Se você também não olha o todo, você pode cair no erro de trabalhar com plataformas que, em tese, são PLM, mas você só se preocupa com aquele primeiro passo de digitalizar o estilo, por exemplo, e quando você termina, acabou o trabalho de um PDM. No sentido de, quando a gente fala de digitalizar, às vezes é parar para alguém colocar a mão e fazer aquilo de novo, né? Então eu fiz ali, muitas vezes um desenho no papel ou em qualquer outra ferramenta, e eu preciso trazer isso para algum outro lugar, eu estou digitalizando o processo. Perfeito. Acho que um caminho que a gente precisa chegar, e a gente tem a expectativa de chegar lá, é ter uma coisa mais fluida para fazer a digitalização. Que já encaixe no processo. Já encaixa, então a hora que eu estou fazendo o desenho em determinada coisa, isso já venha encaixado ali, a pessoa que está fazendo, independente da ferramenta que ela está usando, conseguir fazer a digitalização acontecer, e não ser um negócio que, agora eu fiz tudo nesse processo, agora eu tenho que chegar aqui e digitar tudo de novo. Todo o meu processo analógico e agora eu incluo um processo digital. Isso, você duplica o trabalho, a galera fica tipo, nossa, eu tô trabalhando o dobro, entregando menos, porque tá demandando mais tempo. E não, eu acho que a gente tem que caçar esse caminho aí pra fazer... Não, e tem caminho, né? Só que, claro, também não vai ser do zero, né, pra 100 rapidinho, né? É aos poucos. A gente tem, dentro dos cenários que a gente vive, dependendo do time, tem um ou outro detrator, ou que acha que da forma que está fazendo já está dando certo e não quer... Precisa mudar. E não precisa mudar, não está atento às novidades também. E, já funciona, sabe? Eu acho que a liderança participando e principalmente mostrando as vantagens dessas mudanças, porque mudar dói, né? É difícil, Qualquer coisa nova vai doer, vai incomodar e vai ter uma percepção diferente e vai dar um pouco mais de trabalho no início. Às vezes fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazer o modo antigo e o modo novo, até que engrena tudo. Então acho que o ponto principal é querer fazer, né? Entender o benefício disso tudo, saber que vai doer um pouquinho até ter um resultado um pouco maior e melhor. Fala galera, João Risoléu aqui, esse é mais um YouMoldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Hoje um episódio muito especial, nosso episódio número 100, pois é isso mesmo que você ouviu, depois de 3 anos a gente chegou no nosso episódio número 100. Passaram por essas cadeiras, por essas cadeiras muitas pessoas que a gente admira, que a gente respeita, e no episódio 100 a gente não podia... né, não subir o nível sempre, como a gente sempre vem fazendo. Então, com muito prazer, com muita alegria, eu quero apresentar hoje a nossa convidada e a nossa piadinha sem graça, para não perder o costume. E antes de fato trazer os nossos convidados, eu quero fazer um depoimento. Como um empreendedor, uma pessoa que faz o que ama, uma pessoa que acredita nos sonhos, eu quero, acima de tudo,
deixar essa mensagem para você que nos segue, que nos ouve. A gente teve, há 2 semanas atrás, uma festa, uma confraternização da YouMold. A gente pôde contar com boa parte dos YouMolders, pessoas do Brasil inteiro. Em dado momento, eu me peguei ali na festa, no cantinho, observando. Então, as pessoas estavam jogando vôlei, jogando futebol, nadando, bebendo, comendo, as famílias reunidas. E no final do dia, como empreendedor, eu olhei para aquilo e falei, cara, vale a pena. Então, ver as pessoas, o impacto que a YouMold como empresa gera, ver o nível de pessoas que a gente tem no nosso time. Então, esse episódio, ele é uma forma de homenagear, agradecer os YouMolders, deixar aqui o meu registro como fundador, que olhando para cada um de vocês no dia a dia, interagindo com cada um de vocês, no meu coração eu sinto que a missão está sendo cumprida. Então, a YouMold hoje atende um pouco mais de 200 marcas, a gente tem próximo de 50 YouMolders no time, uma empresa de 5 anos de vida, 5 anos um pouquinho menos, mas 4 anos e meio, e não podíamos registrar esse 100º episódio que não fosse homenageando vocês. Então, com a palavra agora, os nossos YouMolders, quem faz de fato a mágica acontecer. Valeu! Ale, conta aí, cara. Você trabalha com tecnologia dentro do mercado de moda, dentro da YouMold, que é uma empresa que transforma a tecnologia dentro de empresas de moda. A gente já está com grandes marcas. E, cara, olhando para 2024, já pensando em 2025, né? O que foi uma grande treta esse ano, cara? Esse ano, não todo ano, eu penso assim, pelo menos trabalhando nessa parte da tecnologia voltada para moda, a gente vê muito que o pessoal da moda é muito criativo. Então acaba que para cada cliente tem uma especificidade que a gente tem que fazer. A gente quer fazer isso daqui, vai ser uma melhoria. Mas tipo, ficha técnica não é tudo igual, velho? Não. Porque, por exemplo, querem colocar um campo aqui. A gente fala, esse campo seria interessante para outro cara. Se oferece, às vezes não quer. Ou então, vamos fazer uma correção, mas vamos fazer só para alguns, vamos fazer para todo mundo? Vamos fazer para todo mundo. E aí é uma melhoria para a gente, é uma melhoria para o cliente também mas às vezes ele não sabe. E ele vai falar, isso daqui mudou de lugar. E aí é sempre essa luta, essa corda, né? Que você e é aquele lance de encaixar, né? A galera que usa com a usabilidade da ferramenta e o processo que encaixa tudo, né? E são muitos, não vou dizer níveis, mas assim, são muitas pessoas que têm mais intimidade com a tecnologia, tem pessoas que só vão lá fazer uma coisa e sair, então elas querem velocidade, o outro lá já quer mais personalização, então assim... Uma customização, um detalhe customização, específico. Então assim, tem gente que vai usar muito, tem gente tipo, que vai usar pouco. O nome do botão tem que ser esse, né? Sacou? Então tem gente que vai ligar muito pra estética, tem gente que só quer lá fazer a parte dela, então assim, tem muita variedade. O importante é que assim, com a tecnologia vai se encontrando no caminho e viabilizando a parada, né? Com certeza. Pensando, cara, no mercado de moda pro ano que vem, 2025, né? Cara, o que tu vê do ponto de vista de digitalização para 2025? Cara, então, é o que eu venho vendo desde que eu entrei na empresa, que foi um choque, na verdade, que é quando eu percebi que grandes empresas de moda que movem milhões por ano tinham esquemas muito arcaicos, por exemplo, só usando Excel, só usando uma conta assim de padaria que a gente fala, né? E aí a gente começou a colocar um pouco... no papel, às vezes, né? No papel, literalmente. Então a gente colocando um pouco de tecnologia já adianta muito, economiza muito dinheiro e assim... eu acho que é um investimento que vai voltar na hora. Vai dar ROI, assim, né? Vai dar retorno. Na hora, porque cara, o tempo que você ganha... Sem dúvida. Fora os outros impactos, né? De acurácia, de, enfim, possibilidades que a tecnologia traz. A facilidade pro meu foco, pelo menos, eu sempre falo assim, a facilidade da pessoa que vai lá trabalhar e vai fazer o dia dela. Se a ferramenta adianta uma coisa que ela ia ficar o dia inteiro fazendo, que ela ia fazer todo dia igual, se a ferramenta já faz um jeito de automatizar ou então deixar mais confortável para ela, então o trabalho alegria na vida, né? É isso aí. Cara, e aí a última pergunta para ti, assim, olhando mais de tecnologia mesmo, né? Que dica, cara, tu poderia dar pra galera que trabalha com moda e talvez esteja ou se familiarizando com tecnologia ou queira explorar alguma linha de tecnologia ou ferramenta, sabe? Fica bem à vontade, cara. Uma coisa assim pra galera pensar e cara, vou dar uma fuçada nesse tema, sabe? Linha de tecnologia, não sei se eu tenho uma resposta concreta, porque tem muitas opções. Mas eu acho muito interessante isso de focar, pelo menos no nosso trabalho, que você pode... você dê um espaço para a gente poder tentar agilizar o seu processo, tentar ouvir a dor mesmo e tentar acelerar
E automatizar mesmo essa parte que é muito mais o cara arcaica. O cara fica atento no que ele faz, no processo que ele vê, e diz, cara, deve ter oportunidade ali pra melhorar com o tech, né? Sim, com certeza. Show de bola. Irado, cara. E aí, Ale Ferrari? Vamos nessa? Bora. Cara, coisa linda esse lugar, cara. Galera reunida, né? Aqui vai ser muito louco, né? Melhorou o estúdio. Tá na hora, tá na hora. O nível. A coisa que eu tô sentindo falta é que tinha mesa, porque aí tampa a barriga. Relaxa, cara. Isso aí faz parte do rolê. A gente tá num ambiente informal, é isso. Cara, mas a conversa que a gente puxar agora é olhando pro mercado de moda, assim. Um pouquinho menos informal, vamos dizer assim. Mas claro que, né, permeia isso aí. O ponto pra mim é olhando, cara, para os desafios os desafios que a gente viveu implantando tecnologia em mercado de moda, em empresas, em grandes marcas desse ano. Cara, a gente passou por vários desafios ao longo do ano, né, com várias grandes marcas e passando um overview por tudo, assim, né, aquela historinha na cabeça, assim, cara, o que tu destacaria até para ficar como um elemento para outras grandes marcas que estão passando por processo de implantação de tecnologia, observar e pensar um pouco melhor, sabe? Sim. Cara, eu acho que é sempre priorizar quais são as dores específicas que você quer resolver. Eu acho que o grande desafio de uma empresa de moda é escolher as batalhas que ela não vai encarar naquele momento, quais que ela vai priorizar, por onde ela vai começar. E aí parece que é um beabá simples, e de fato é, mas de tão simples que é, ele fica complexo, cara. É garantir o alinhamento do C-level, né, da expectativa do que ele tinha no momento que ele fechou aquele escopo, até a pessoa que aperta o botão no dia a dia, tem que ter muito claro, muito alinhado o motivo para qual aquela digitalização está acontecendo. Sim. Né? Então, eu acho que o fator principal, cara, a gente tem falado muito sobre isso no nosso dia a dia, no podcast, cara, é muito simples. É basicamente a gente escolher as batalhas que a gente vai enfrentar, é priorizar, é separar na linha do tempo aonde a gente quer chegar, qual o passo que a gente está dando agora e qual que é a relevância daquilo que você quer fazer, uma ideia, um campo, uma alteração, um processo que você quer ajustar, se está alinhado com o objetivo daquele momento. Sim, perfeito. Até porque, por mais que a gente mapeie um monte de coisa, é um passo a passo, né? Um de cada vez para ser implementado, assim, né? Exatamente. E é complexo, cara, porque não adianta você olhar só o próximo passo, porque aí eu vou dar um exemplo pragmático, né? Um grande diferencial da U-Mode é que a U-Mode é o único PLM do mercado. Se você também não olha o todo, você pode cair no erro de trabalhar com plataformas que, em tese, são PLM, mas você só se preocupa com aquele primeiro passo de digitalizar o estilo, por exemplo, e quando você termina, acabou o trabalho de um PDM. Sim. Então, é muito importante, sim, você dar um passo de cada vez, mas sem perder de vista a big picture, aonde você quer chegar, e ter muita clareza daquela etapa que você está perseguindo, que você está trabalhando naquele momento, qual step ela faz parte dessa visão do todo, sabe? Perfeito. Isso é bem importante, assim, é um erro que eu vejo acontecendo constantemente. Sim. Muitas marcas, eu fico muito feliz de ver que as marcas entenderam a importância de se digitalizar, porque se ela não se digitalizar, não importa a informação que ela detecta, ela não consegue ter velocidade de reação. Velocidade, acurácia, capacidade de decisão, né? Tem um monte de coisa que é limitado porque tu não está digitalizado. Exatamente, né? Exatamente. E aí, o primeiro passo é digitalizar, mas tem que tomar muito cuidado, porque se você digitaliza só uma área, você vai ilhar essa área. Sim, isola ela. Vai isolar e aí você vai transferir o problema de lugar. Sim. Né? Sim. Então eu vejo ali que o maior desafio que a U-Mode tem é digitalizar as etapas e garantir que elas façam sentido na mesma equação, porque no final do dia é um jogo só, cada um está jogando um no meio de campo, outro ali na lateral, mas no final do dia tem que se encontrar. Sem dúvida, faz todo sentido. Cara, e pensando em digitalização, assim, olhando, né, pro futuro, né, mas no futuro, assim, próximo ano e tal, o que tu vê, cara, que é um próximo passo que é importante marcas estarem muito atentos, ou times em marcas, né? Cara, começa a olhar para isso que tem um caminho grande por aí, sabe? Sim. Ale, o que eu acredito com força, cara, é que a moda chegou onde chegou porque ela já tem alguns processos consagrados. E a gente precisa parar de questionar e tentar reinventar a roda. E o que a gente tem procurado é justamente entender como é que a gente consegue ser invisível, mantendo o máximo possível o processo tal qual é,
Tipo, encaixar mesmo, né? Encaixar, cara, e ser, assim, invisível mesmo. Não ser mais uma etapa do processo. Fazer parte do processo. Então, de forma pragmática, de nada adianta, cara, você pensar em tecnologia de foguete, se você não cuidar e você não tiver um processo e uma auditoria constante na entrada de dados na tua companhia. Porque quanto pior for a qualidade da entrada de dados, mais difícil vai ser a análise de venda, mais difícil ainda vai ser o planejamento. Perfeito. E impossível vai ficar reagir, porque, enfim, a entrada de dados é a parte mais simples. Sim. E ao Às mesmo vezes tempo, até relegada, né? Tipo assim, cara, vamos fazer de qualquer jeito, faz logo, né? Totalmente, cara. E assim, de verdade, cara, a gente fala com o topo da cadeia alimentar do mercado. Clientes e empresas que não são clientes ainda. A dor principal é cadastro. Então, assim, não importa IA, não importa, tem um monte de termo bonitinho, um monte de hype que todo mundo quer surfar, mas é o básico bem feito, assim, cara. Cara, é excelente, assim, eu acho que é uma coisa bem importante, porque quando a gente fala em digitalização, justamente, né, vem AI, vem um monte de parada muito futurista, né, que vai chegar lá, mas, cara, se não começar do início, não chega. Exatamente, tem que dar um passo de cada vez. Show de bola. Cara, assim, sintetizando e tentando trazer algo como uma dica mais direta, assim, né, a gente falou um pouquinho dos desafios, falamos, né, da tendência, o que observar no caminho da digitalização. E uma dica direta, tipo, cara, olha para isso, dá uma olhada nesse ponto, até pode ser conteúdo também, sabe? E, enfim, cara, fica à vontade, só pra gente matar a charada aqui. Sim, cara, não é puxando sardinha pro nosso lado, mas é justamente pelo fato da gente... Eu nasci no mercado de moda, né, Lê? E eu já vi de tudo, cara. Eu já vi empresas de tecnologia se adaptando ao mercado de moda e oferecendo uma solução que gerencia processo de agronegócios, tentando adaptar para moda, não funciona. Sim. Eu já vi empresa de moda, de hardware, tentando ser software, fazendo de engenheiro para estilista, não funciona. Então a dica que eu gostaria de deixar, cara, é tenha muita consciência do parceiro que você escolhe para digitalizar os seus processos da criação ao sellout. Não existe PLM se ele não for do planejamento ao sellout. Qualquer coisa diferente disso, pesquisa, se informa, toma cuidado para não ser enganado. Esse é o passo 1. Outra coisa muito importante é ter consciência se o parceiro que você escolheu, a empresa é autossuficiente, ou se ela é totalmente dependente do dono, do fundador, né? Outro privilégio. Se tem uma estrutura de atendimento, um time que realmente dá suporte. Cara, porque se você concentra uma parte tão estratégica do seu negócio na mão de uma empresa que depende dos seus fundadores, a gente já passou por isso, né, Ale? Perfeito. Não, e tem uma coisa que a gente veio observando muito, reforçando assim, né? Que é a tecnologia cumpre um papel importante, mas sozinha ela não resolve. Nada, ela né? só atrapalha. Tu precisa ter o trabalho de onboarding correto, acompanhamento, o que tu falou no começo, o alinhamento de todo o time, né? Desde a diretoria até quem vai apertar o botão. E, cara, isso sem o suporte certo, o parceiro certo, é difícil viabilizar. Já é difícil com o suporte. Já é difícil, assim, e é o que a gente costuma falar, já é difícil com a U-Mode. Se você tiver qualquer outro parceiro, a U-Mode é o único PLM do Brasil, 100% brasileiro, vai do planejamento ao sellout, com pessoas que até outro dia estavam do outro lado da mesa, que foram executivos no mercado de moda, que foram estilistas, foram diretores de planejamento. Sabe falar a língua, viveram as tretas. Sabe, então assim, por mais que eu tenha nascido no mercado de moda, eu tenho consciência de que eu nunca fui um planner, eu nunca fui um estilista. Convivi com essa turma a vida inteira, mas não sou. Então a gente tem na U-Mode pessoas que respiram cada uma dessas etapas do processo que a moda precisa. Cara, a moda ela é tão complexa que não adianta você resolver isoladamente um problema, você só vai criar outros 5. Sim, sim. Tá feita a dica, tá feito o papo. Quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que a gente cobriu muito bem. Acho que é isso, vamos para mais um ano. 25 acho que vai ser um ano ainda de desafio, de fazer o básico bem feito. E, bicho, você tem que dar o primeiro passo, né? Quanto mais você adia esse primeiro passo, mais longe você fica de conseguir chegar na IA. Perfeito, perfeito. Show de bola. Show? Mais um ano. Vamos nessa. Me conta uma coisa, olhando o que a gente viveu esse ano, as tretas que se acumularam. Poucas. Né? Enfrentando o desafio de implantar a tecnologia, de fazer a digitalização acontecer em grandes marcas de moda. Me ajuda a entender o que tu sintetizando, né? Se dá para sintetizar, o que é uma coisa importante. Assim, olha, esses são os principais desafios atuais, é isso que a gente está observando. Cara, como principal desafio é a gente tentar ser simples.
Eu acho que essa é uma premissa básica que a gente tem muita dificuldade de conseguir colocar na cabeça do cliente, né? Então, quando a gente chega numa marca, a gente fala de digitalização, vem aquela ideia de IA, de foguete, enfim, vem umas coisas muito loucas. Futurismo, assim, Futurismo, assim, vou resolver o mundo apertando um botão. Cara, não é por aí que a gente começa. A gente começa pelo arroz com feijão, o básico bem feito, Baby porque steps, senão né? A gente não chega na IA. Né? Para a gente chegar onde a gente está, por exemplo, hoje em estágios de IA, teve uma trilha gigante, um caminho muito grande. Não foi 2 semanas, assim, né? Exatamente. Então, a gente precisa começar por cadastro, coisinhas muito pequenininhas, pequenos atributos. Então, um grande desafio é a gente conseguir colocar na cabeça do empresário, da marca, que a gente começa pequeno e a gente vai construindo tijolinhos, né? Então, sim, além da digitalização, é um processo novo de rotina, é uma nova jornada para o usuário, é um novo contexto. Então, a gente tem que começar pequeno para o time dar conta de fazer esses tijolinhos, né? De construir tudo isso. E aí, e o mais importante é que ele não tenha um processo a mais no dia a dia, né? Eu digo, a pessoa que está ali operando, né? A tecnologia vira uma coisa a mais para ele fazer. Né? A ideia não é essa, né? Putz, agora eu tenho que cadastrar. Não, a gente tem que... O desafio é transformar o trabalho do dia a dia no alimento da tecnologia, perfeito, né? Então, perfeito. Que o time continue trabalhando, que o time continue fazendo as entregas, vendendo, fazendo o melhor produto e tudo mais, mas que isso alimente essa tecnologia que daqui a um tempo a gente vai chegar nas IAs e no sonho de consumo que todo mundo quer, mas a gente não consegue entregar um sonho de consumo se você não tem o histórico, você não tem o cadastro, você não tem toda a base estruturada. E estruturar a base é chato, demorado, mas é necessário, penoso, né? Ao mesmo tempo, né, nesses baby steps, né, a cada passo tem entrega de valor que a tecnologia já consegue, né? Não precisa esperar tudo para entregar valor, né? Lá no final, né? Você começa gradualmente, mas você não vai entregar um monstro no começo. Exatamente. Né? Você vai entregar um pouquinho. E esse é o mais curioso, porque quando o cliente aceita os baby steps, cara, a gente tem cases dentro de casa que em 2, 3 semanas o cliente já está usando e já está vendo valor. Mas quando a gente trilha um plano muito louco, a gente esquece desses baby steps e em 2 semanas o cliente acaba não vendo. Então, se a gente respeita esse processo, cara, em 2, 3 semanas a gente já começa pequenas coisinhas e o time vai evoluindo junto com o processo e é muito gostoso ver e, na verdade, no final das contas acaba sendo muito mais rápido a entrega de valor grandona lá no final. Eu acho que pro time também, né, porque fica mais tangível, né? Cara, isso aqui vai me ajudar nisso, né? Ele não vai ficar vislumbrando um futuro brilhante. Não, ele quer resolver o problema hoje. Exatamente. É semana que vem que eu tenho que entregar, quando muito, né? Exatamente. Senão amanhã... E esse é um outro desafio, né? Porque quando a gente fala de grandes marcas, de processos, a gente fala da dor da diretoria, do CEO, da gerência, mas tem a dor ali da galera que está sentada atrás do computador fazendo a coisa acontecer. Então a gente tem que mesclar essas duas dores e trazer resultado muito rápido, tanto para a diretoria quanto para o time. E normalmente os resultados, um impacta no outro, mas eles são bem diferentes quando você olha olho nu, né? Perfeito. Então a gente precisa engajar o time para chegar lá onde a diretoria, o CEO quer que chegue. Excelente. Na verdade, a gente meio que... Eu estava com outras perguntas aqui, né? Relacionadas à digitalização, principais desafios, a gente já foi em todas praticamente. Tá? Ai, que bom. Mandou muito bem. A única que eu acho que a gente poderia tentar direcionar mais, se possível também, né? Que é, assim, uma dica, uma coisa mais clara. Galera, você que está aí num time de moda, né? Seja uma liderança, um CEO, né, uma pessoa que está no C-Level, ou então mesmo um analista, uma pessoa que... cara, agora é importante observar, olhando para tecnologia mais moda, assim, tipo, não tira o olho disso, sabe? Pensa nisso. Cara, eu vim de moda, né, eu estudei moda, eu trabalhei como estilista, gerente de produto, enfim, eu passei por algumas cadeiras. E eu acho que para quem está nesse lugar hoje, independente da camada, uma coisa muito importante é a gente não se acostumar com o analógico. A gente vive no mundo digital, a gente vive colocando... A gente acorda com o celular na mão. Celular na mão. Eu vou para a empresa X. Cara, você não precisa procurar o endereço da empresa. Você digita ali no Waze ou no Google Maps, você já sabe. O Google já te diz o endereço. Né? Você não vai mais no guia de papel, né? Você não tem mais toda essa experiência. Por que com o nosso trabalho a gente aceita isso? Por que a gente aceita ser analógico no nosso trabalho? E, cara, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Perfeito. Por que a gente sofre? E é muito por escolha nossa. Né? Então, eu como vim de criação, eu não tiro a necessidade e a importância do analógico.
né? É importante a gente ter aquele momento de rabiscar o papel, de recortar. De sentir o tecido, de sentir né? de montar o mapa na parede, para você ficar olhando assim. Mas, cara, a tecnologia, ela pode facilitar tanto o seu dia a dia. E para a gente ter essa tecnologia que facilita o dia a dia, que gera um valor absurdo, alguém vai ter que colocar lá, né? Então, para você ter a facilidade de falar, sei lá, pro seu telefone, liga para não sei quem, você foi lá e gravou o nome da pessoa com o número de telefone. É por isso que você consegue, né, falar e o WhatsApp ligar e tudo mais. E é muito interessante porque o lado bom do analógico, né, que é essas paradas, esses momentos que, cara, o analógico de fato, ele tem uma relevância muito grande. Total, principalmente para a criação. Ele na verdade é potencializado. Exatamente. Né? Porque como você tem um cadastro bem legal, uma digitalização bem feita, você procura e você tem lá, né, a estrutura para botar na parede, então. Exatamente. Né? E você encontrou mais rápido e tudo mais. Né? É isso. A gente fica menos tempo alimentando planilhas, montando visões, fazendo mapas, porque a gente teve um trabalho ali de cadastro, teve alguém inputando as informações no sistema, e aí você aperta 2, 3 botões, pluf, ele explode, você pode imprimir, jogar na parede, fazer o que você quiser. Mas aí você tem tempo de pensar, você tem tempo de analisar, você tem tempo de fazer coisas que realmente são importantes, né? Porque alimentar planilha, visões, esse é trabalho burocrático, Perfeito, não é esse o Isso... trabalho que a gente, né, o que a gente estudou, o que a gente quer realizar, que a gente vai gerar venda e valor. Preencher ficha técnica e tal. Né? Então ficar ali nas pequenices do dia a dia, não é para isso. Então a tecnologia vem com essa função e é uma grande quebra de paradigma. Perfeito. Como é que a gente aceita ser tão analógico na nossa rotina de trabalho e na nossa vida pessoal? Não, eu quero automação na luz, bate palma, abre a cortina. E no trabalho você está lá abrindo 400 planilhas para pegar a mesma informação. Perfeito, é muito sem sentido. Perfeito. Tá aí, uma excelente dica. E é interessante porque pega a realidade das pessoas hoje, cara, dentro do seu contexto, certamente tem caminho aí, né? Com certeza, tem caminho. Não tem jeito. E depois você fala, cara, como é que eu fiquei tanto tempo sem isso, né? Esse que é o mais bacana de escutar depois. Sim, isso aí. Ju, resolvido. Muito obrigado. Prazer falar contigo. Prazer. Vai ser muito legal colher, assim, da tua experiência, que você tá em grandes marcas, não faz pouco tempo, mas você tem muita experiência, trabalhando com tecnologia, vivendo na prática o dia a dia. E nesse tom, assim, olhando para o que você está vivendo na YouMold, né? Nos desafios de implantar tecnologia, de trabalhar com tantos times diferentes, né? Integrar os times dentro das marcas e tudo mais. Quais são os principais desafios, assim? O que tu elencaria que, olha, a gente vem observando muito disso, sabe? Sim. O primeiro desafio é conseguir que as pessoas entendam o valor, né, da ferramenta, o quanto aquilo vai agregar no dia a dia delas. E o quanto aquilo vai otimizar o tempo, né? Então, muitas vezes as pessoas entendem, num primeiro momento, que aquilo vai dificultar, que vai demorar um pouco mais para acontecer a tarefa. É que é uma mudança, né? É uma mudança grande. Toda mudança e todas as claro. pessoas têm uma resistência, né? É justo, assim. Inicial e é natural. Mas aí vai o nosso trabalho de conseguir mostrar, argumentar, entender, né, como que isso vai ser benéfico no dia a dia. E quando o pessoal começa a usar, assim, isso muda? Muda totalmente, porque primeiro vem o medo, depois vem um pouco de rejeição, né? Então, natural, imagina. E algumas pessoas adaptam rápido, outras não, para toda tem a situação. Tem os perfis, né? Tem um perfil. E aí depois, quando eles começam a entender e usar, aí eles ficam super satisfeitos. E até teve uma cliente que um dia comentou: eu ganhei meus sábados agora eu vou ganhar Caramba, olha só, isso é muito louco, vou né? ter de volta meus sábados, porque realmente, né, a gente encurta caminhos. Não, imagina, tem muita coisa que com tecnologia a gente acelera, né? Isso. E que o pessoal muitas vezes não se dá conta, né? Como essa cliente falou, pô, ela gastava muito mais tempo fazendo tudo que ela precisava fazer. Isso. Que não à toa perdi um dia além, né, da semana para fazer o que precisava. Isso. E essa digitalização, né, esse desafio que a gente vem encarando, né, com grandes marcas, ela está evoluindo, né? A gente está num mercado que gradativamente tem observado mais e realmente investido mais, gastado tempo, né, recurso em digitalização. Como que tu vê os próximos passos do mercado? Assim, aí pode ser um pouco mais genérico, né? Não necessariamente da sua experiência, mas de uma visão mesmo que tu construiu, assim, vem construindo, né? O mercado de moda muitas vezes começa de um modo heróico ou mais no feeling, e aí entra um pouco mais a questão da tendência da moda, da questão lúdica do negócio. E aí falta entrar, né, com a parte de processo. Mas o mercado todo está vendo que não é possível ser sustentável
sem ter, né, um processo bem definido, sem ter um sistema, sem ter uma digitalização do processo para que isso se... Perfeito. No caso, pensando aqui, tem muito relação com a eficiência do processo, ela muda drasticamente, né? E aí você consegue ser muito mais sustentável, consegue ter uma qualidade de entrega, uma eficiência no gasto do recurso, no tempo, né? E tudo que é importante, né? Que tem a ver com o look, tem a ver com o artístico da moda, na verdade é potencializado, né? Isso. Então, à medida que eles vão entendendo que isso pode potencializar o trabalho deles, aí eles vão entendendo, agregando valor, vão entendendo o valor da ferramenta e vão conseguindo explorar mais. E aí depois, com o tempo, depois de um tempo usando, eles começam já a enxergar outras possibilidades. Então, agora eu primeiro coloquei meu processo básico dentro da ferramenta. Agora eu começo a enxergar, consigo controlar uma outra situação, consigo controlar uma questão de artes, quantas artes foram desenvolvidas, sim. Isso tudo demanda custo Imagina e antes tempo. no analógico, né? Como fazer, né? E agora a gente consegue também mostrar o quanto de tempo está sendo desperdiçado no desenvolvimento de produto. Perfeito. Que isso é uma perda enorme, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito interessante entender isso, assim. E aí agora, amarrando um pouquinho, né? Falando um pouquinho de tudo que a gente falou, pegando um pouquinho de tudo que a gente falou, se fosse traduzir uma dica, assim, ó, galera de moda, profissional que está na área, observa isso, né? Pensa com carinho nesse aspecto, porque tem coisa aqui para você explorar, sabe? Como você direcionaria, sabe? Eu acho assim que eu vejo muita gente com receio de que a sua criatividade vai ser tolhida com o enquadramento do processo. Mas não, na verdade ele vai organizar as ideias, vai organizar para que você tenha a coleção no tempo certo, com as cores certas e consiga visualizar um planejamento muito prévio, né? Do que vai acontecer na loja. Até para poder visualizar como que aquela coleção vai refletir na loja. E poder criar ainda melhor, né? Criar melhor ainda. Então, dar espaço para a criatividade poder vir, né, ter muito mais espaço para a criatividade do que ficar amarrado em alguma coisa. Isso é muito legal, porque remete um pouco do que tu falou no começo, né? Que muitas vezes o pessoal fica receoso, tem medo, né? Rejeita, né? E gradualmente começa a entender que, na verdade, né? Aquele medo, ele, aos poucos, deve ser, na verdade, mudado, né? Porque medo é imaginação, né? A gente imagina muita coisa, às vezes na prática é o contrário, né? Essa inspiração, na verdade, aumenta, né? A possibilidade de criação aumenta e você consegue, através da tecnologia, acelerar muito esse lado também, né? Exatamente, é isso aí. Fechou, muito obrigado. Obrigada. Foi ótimo. Vamos bater um papo. Vamos lá? Olha só, você está passando, você vem vivendo, desde a sua experiência anterior, quanto mais agora na YouMold, muitos desafios de implantação de tecnologia em grandes empresas. Perfeito. Quais são os principais desafios, sabe? Não só os recentes, quanto os que você já vem notando ao longo do tempo, sabe? Que tem muitas marcas que querem implantar tecnologia, querem digitalizar, e, cara, provavelmente elas devem observar esse tipo de desafio, sabe? Claro. Acho que talvez um principal de todos é querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né, Ale? Ou querer conquistar o mundo, né? As pessoas... E a gente pega as empresas, os processos, normalmente eles estão ali não digitais, em planilhas, e num lugar que funciona muito rápido, as pessoas têm fácil acesso tanto de informação, mas de alteração, né? Então aquela coisa toda está muito tudo dissipada, solto, tudo solto. E aí, de repente, eu quero sair do nada para o tudo, né? E do tudo ou nada fica muito doloroso para o time, né? A gente sabe que esse engajamento das pessoas, ele é um pilar essencial. Né? Que na YouMold, pilar, acho que essa é a palavra. Ele é um Sem pilar. as pessoas não tem jeito. Né? Não tem jeito, porque no final a gente fala, eu quero tecnologia. E aqui na YouMold a gente defende muito essa coisa das pessoas, dos processos e da tecnologia. Mas não separados, né? Nunca. Tudo junto. Nunca. Só que aí você tem que ir caminhando aos pouquinhos, né? E não adianta eu querer sair de um processo completamente desestruturado e colocar ele engessado numa plataforma, porque a gente trava o dia a dia. Com certeza. E aí as pessoas, a gente perde, é um ciclo, né? Claro. Eu travo o processo, perco o engajamento, as pessoas não usam tecnologia, a gente volta. E aí a turma desengaja, isso aí não funciona, isso não é pra mim, não é legal. É isso. Então essa coisa de ter as pessoas junto, né? Eu tenho falado muito com o Sandro e a gente ter percebido nas nossas imersões com os clientes que nos abordam com interesse de conhecer a plataforma e conhecer a YouMold, a gente que não quer falar com os diretores, a gente quer falar com o time. Perfeito. E a gente só vai para frente depois que o time valida que aquilo gera valor para eles. Perfeito. Então esse passo de... Ontem a gente estava numa experiência super interessante ali, o olhar e o brilho nas pessoas, você fala, cara, tá tudo certo já, tá? Assim, a gente tem que entrar comprado, né? Então se a gente tem esse buy-in das pessoas que estão no dia a dia, no front, na operação,
a gente tem 50% das coisas ali encaminhadas. Perfeito, não, e pensando agora, assim, o desafio talvez seja justamente esse, né? Como já começar logo de cara a encaixar, entregar valor. É isso. Né? Não precisa gastar 6 meses de implantação para só depois, porque, cara, em 6 meses você perdeu a galera. É isso. Né? Os caras já estão desengajados, já não acho que vale a pena, né? E aí nessa parte que a gente vai fatiando o processo, né? Então eu olho para o todo, mas foco no principal. No nosso caso, vamos pensar em produto, né? Então a gente faz essa digitalização de produto muito bem estruturada. E depois a gente vai entendendo a cultura da empresa, como é que funcionam os processos atuais para ir desenhando e fazendo essa digitalização aos pouquinhos. Daí vira peça de quebra-cabeça. Então, não é uma coisa difícil, né? Não, tipo assim, não é inalcançável. Não, cara, é só mais um step, né? Mais um passinho. Perfeito. E às vezes a ansiedade das pessoas acaba fazendo a gente atropelar muitas coisas, colocar muitas regras, muitas travas, né? Então a gente sempre orienta, e talvez o desafio é esse convencimento, né, de que tá tudo bem, no final a gente vai sair do outro lado, mas é um processo. E ele é um caminho que a gente vai ter que trilhar junto. Né? Vem comigo, né? É meio que vamos junto, eu sei que você quer chegar lá, né? E ter essa clareza de onde a marca quer chegar e o que a gente precisa medir faz toda a diferença também, porque a gente já vai embarcando tudo isso desde o início para o resultado ficar claro rápido. Ou né? seja, a gente não deixa de olhar o futuro brilhante, nunca, né? A gente está com ele muito claro, é lá. Só que, cara, não adianta também querer atalhar, porque não funciona. Vamos ter que fazer a volta por aqui. E no final, assim, sem esse futuro lá, a gente não desenha nada. O atual fica manco e a gente acaba não entregando o valor que a marca precisa. Aí começa a dar volta, né? É isso. Então, você tem lá um alvo muito alto. Eu sei que isso aqui vai ser 2, 3 anos ou 1 ano que seja. A gente define com a marca qual é esse alvo principal. E a gente vai trilhando esse caminho junto com as pessoas e sempre no tempo que a gente percebe que a marca consegue absorver. Até para conseguir entregar valor no lógico, momento. É lógico. E talvez o nosso objetivo sempre é como é que a gente entrega valor muito rápido, porque aí a gente garante o engajamento, que é o pilar de tudo isso, né? As pessoas vão percebendo. Não, eles estão realmente entregando o que eles estão... Pô, tá me ajudando, né? É isso. No e aí dia a dia. ela confia no próximo passo. Né? Se a gente começa a dar passos antes de entregar esse valor para eles, fica tudo muito mais difícil. Claro, né? sem dúvida. Então, acho que dos desafios principais, engajamento das pessoas, né, ter muito claro onde nós queremos chegar e qual é o caminho que a gente vai trilhar para isso, sempre junto, né, e fazer com que esse caminho seja alcançado à medida que a gente vai fazendo essas entregas faseadas. Muito legal. Perfeito, eu acho que cobriu muito bem, assim. Um outro tema que eu queria provocar contigo é, assim, olhando de uma forma um pouco mais ampla para o mercado e os desafios de digitalização, né? Para onde está indo, né? O que o mercado tem que olhar agora? O que está chegando, sabe? Acho que a gente fala em tecnologia de fazer provas em roupa 3D, né? A gente já pensa sempre de novo lá futurismo, né? No futuro maior, né? Prova em 3D, não ter mais os lines review com peça física, mas muitas vezes, de novo, a gente não pode se prender ao 3D se a nossa ficha técnica está no Excel ainda. Que é o básico. É né? isso. Então, eu acho que para o futuro tem um monte de coisas incríveis que nem nós conseguimos saber, né? Porque a gente está vendo a IA aí transformando né? tudo. Toda semana tem coisas malucas. É tudo novo para todo mundo, né? Ali, assim, acho que tem muita novidade, as pessoas não estão sabendo muito bem como encaixar isso. Então, cara, tudo bem, deixa a tecnologia de foguete lá, mas pega a sua ficha do Excel e faz ela dar certo hoje. Perfeito. Né? Então, eu vou dar uma filosofada, assim, mas as pessoas não estão sabendo muito bem para encaixar, porque não encaixa. É isso. Não é? Porque não está no momento de fazer algo tão mirabolante. Vai chegar, mas tem que começar do início, né? E olhar esse futuro e falar, cara, incrível, né? Usar IA para fazer reabastecimento. Não, isso é muito legal. Só que se eu estou materializado ainda nos processos, no arroz com feijão, eu jamais vou conseguir me abastecer disso tudo que o futuro nos reserva, né? Então, acho que o recado principal é, vamos cuidar do arroz com feijão, ele bem feito, e a gente fazendo essa digitalização bem organizada, o futuro ali, cara, a gente vai explorando. E vai chegar até mais breve, né? Mais rápido, né? É isso. Muito legal. Cara, só para amarrar assim nossa conversa, né? Pensando em direcionar, ajudar profissionais que estão na área de moda, têm proximidade ou querem se desenvolver em tecnologia, estão olhando para o processo. Cara, qual que é o próximo passo? Cara, olha para isso, presta atenção nesse ponto, vai por esse caminho, sabe? Tu apontaria para qual caminho, sabe? A gente teve uma cliente ontem que ela falou uma frase engraçada. Ela falou, nossa, a gente tem aqui a gente tem uma Ferrari no mercado que é a nosso alcance e a gente está aqui ainda no Fusquinha fazendo arroz com feijão, né? Então eu acho que é buscar justamente empresas que ajudem a fazer o processo do dia a dia funcionar. E se você está fazendo coisas repetitivas, muito manuais, você tem problemas de comunicação, busque empresas que te ajudem a resolver isso. Né? Porque às vezes a gente acha que é um processo muito pequeno, é um e-mail, é um Excel. Cara, começa por ali. Né? Depois você pensa em como é que você vai desenvolver outras coisas. Na mesma batida que a gente vai falando, né? Quer dizer, não fica mirabolando muito. Cara, o que você tem agora que já é um
pé no saco para fazer. Como é que você faz para o seu dia a dia? E a gente tem a nossa filosofia, né, do transpirar menos e inspirar mais. Excelente. Então, os times de estilos, de criação, se você está fazendo trabalho burocrático hoje, ele está errado. Porque no momento que nós estamos com a IA por ali e a tecnologia à nossa disposição, não tem espaço para as empresas estarem trabalhando no Excel. Nem tão longe em AI, né? Vários softwares super básicos já entregam muita eficiência nisso. Né? Isso, né? Então, assim, não se permita estar no mundo analógico na nossa era digital. Excelente, excelente. Show de bola. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu adorei a nossa conversa. Eu acho que é isso, foi bom demais. Eu acho que eu quero estar aqui sentada mais vezes pra gente conversar. Show de bola. Foi bom demais. Beleza, fala, Lê. Cara, quero aprender contigo. A gente tá conversando com a turma, né? Pra justamente buscar avaliar do contexto que tu vive, implementando tecnologia em grandes marcas de moda. O que pega? Quais são os grandes desafios? O que tu já veio observando e que tu pensa que, cara, para novas empresas, as empresas que estão começando a trilhar esse caminho, o que elas têm que observar, que é importante ficar atento, sabe? Olha, acho que o grande desafio é o time querer participar. A gente tem, dentro dos cenários que a gente vive, dependendo do time, tem um ou outro detrator, ou que acha que da forma que está fazendo já está dando certo e não quer precisa mudar. E não precisa mudar, não está atento às novidades também. Já funciona, sabe? Eu acho que a liderança participando e principalmente mostrando as vantagens dessas mudanças, porque mudar dói, né? É difícil, Qualquer claro. coisa nova vai doer, vai incomodar e vai ter uma percepção diferente e vai dar um pouco mais de trabalho no início. Perfeito. Às vezes fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazer o modo antigo e o modo novo, até que engrena tudo. Perfeito. Então acho que o ponto principal é querer fazer, né? Entender o benefício disso tudo, saber que vai doer um pouquinho até ter um resultado um pouco maior e melhor. E que não é do dia para noite, assim, Não né? não é, leva tempo. Cara, né? legal demais, Leva assim. tempo. E isso é uma coisa que a gente vê cliente após cliente, né? Se não Constante, tiver o time né? próximo, se não engajar com a turma, se não jogar junto, né? Você joga contra. Exato. E aí ferrou, você não ganha o engajamento e acaba, né, não conseguindo fluir, né? Acho que o desafio é esse, né? A diretoria mostrar o motivo da contratação, né? No nosso caso aqui na Emode, mostrar os benefícios, a liderança engajar e principalmente o time que está na operação mão na massa, eles têm que entender que vai ter um benefício grande lá na frente, né? E vislumbrar que, cara, vai doer um pouco agora e lá na frente vai dar resultado e tá engajado, todo mundo participando. Eu acho que é o principal, É por aí, assim. o principal desafio é esse, né? Perfeito. Cara, e quando a gente fala assim desse fluxo, né, de digitalização, que a gente está vendo no mercado, é uma tendência que vem crescendo, ganhando força, não tem como, né, fugir. Mas olhando para o mercado, o que você acha que vem agora? Assim, o que tem acontecido que, velho, esse é o próximo passo que o mercado tem que evoluir antes de mais nada, sabe? Olha, eu acho que a digitalização, o grande benefício dela é trazer dados, né? Hoje a gente sabe que o mercado está com as margens cada vez mais apertadas, China vindo aí, né? O de fora chegando, e tá difícil trabalhar com uma margem tão apertada. Então, para mim, o grande benefício da digitalização é que os dados estejam mais organizados, estruturados, para que você consiga colher e fazer sem gastar tanto esforço, sem gastar tanta energia para poder fazer. aproveitar essa inteligência, essa capacidade de análise de acurácia que você consegue ter com os dados, justamente para melhorar a margem, para conseguir ter mais resultado mesmo. Né? Com o mesmo time, trabalhar mais assertivo, com isso colher mais resultados. Ser mais produtivo, ser capaz de gerar mais rentabilidade. Exatamente. Acho que o grande benefício para mim hoje, olhando o nosso mercado, olhando o que a gente está entregando, é processo redondo, trazendo os dados corretos, toda essa análise, ser preditivo para que a gente consiga colher resultado melhor. Faz muito sentido. E, assim, pensando em matar a charada, assim, cara, olhando para profissionais que estão hoje dentro de uma marca de moda, dentro de uma grande empresa, e vem os desafios, né, de digitalização, de, né, mobilizar, de fazer essas coisas acontecerem. Cara, que dica, que caminho você sugeriria? Cara, ó, olha para isso, pensa nisso, sabe? Eu acho que já é um grande desafio mudar. Então, eu acho que fazer o arroz com feijão bem feito, eu acho o básico, que o básico. Começa do início. Exato. Começa do início, faz bem feito, com cuidado, né? Colocando todo o time ali na operação, colocando, de novo, o engajamento do time, mas o arroz com feijão bem feito. Não adianta você reinventar a roda, não adianta você tentar mudar todo o processo da sua empresa de uma vez, porque vai surgir
desafios novos. E você quebra o time no meio, né? E Exato. aí você não consegue viabilizar a mudança que você deseja. Eu acho que tem uma cadeia, né? Então, engajar o time, desenvolver processos, depois otimizar esses processos. Você querer otimizar um processo que você nem conhece muito bem, ou que não está muito ainda, bem estruturado. você não vai ter dados para otimizar, né? Perfeito, Então, perfeito. eu acho que tem essa cadeia, essa construção, constância. Eu acho que é um grande norte. Não adianta começar e parar, né? Tem que ir devagarinho e constantemente evoluir, né? É uma constância, de novo, faz o arroz, faz o feijão, bem feito, aí depois você coloca uma farofinha. Né? Mas então, depois, né? Depois, vai, aos poucos, vai construindo, né? Eu acho que não adianta a gente querer chegar com tudo, com os dois pés na porta, cara, vamos mudar tudo. Não, vamos otimizar o que já existe, aos pouquinhos, e o resultado vai vindo. Acho que é o grande benefício. Assim, cara, show de bola. Rafa, brigadão. Obrigado, Ale. Legal a gente fazer ela falar hoje. Enfim, consegui falar contigo. Vamos nessa. Assim, vai ser muito legal colher da tua experiência. Você vem implementando tecnologia em grandes marcas, passou por várias jornadas, sabe muito bem o que pega e o que não pega. E eu queria te ouvir, assim, sobre os principais desafios, assim, o que tu já viu e você provavelmente vai ver nos próximos clientes, porque é normal, sabe? Tipo, então um cliente que está olhando para, né, uma empresa que está olhando para digitalização, pensa nesses desafios, sabe? Tá, o que a gente tem de desafio na hora de implantar um sistema em qualquer empresa e qualquer sistema de qualquer área é resistência do time, né? As pessoas ficam receosas, ficam com medo do que vai acontecer com essa implantação, vou perder meu emprego, ai meu Deus, o que vai acontecer? E às vezes tem uma divergência de visões muito de quem contratou para quem vai operacionalizar isso. Então, a primeira coisa que é importante ter em mente é que os processos vão mudar, mas vão mudar mediante ao que a empresa disser que precisa mudar e conforme ela quer, ela que vai dar muito o tom do que vai ser alterado. Claro que quando alguém contrata uma ferramenta, tem uma expectativa de que as coisas mudem do dia para a noite, mas a gente sabe que não é simples assim. E que os times... meio um sonho, isso é meio utopia, na verdade. Né? Total, é que, nossa, vocês vão resolver a nossa vida do 0 a 100. Calma. Vamos, mas assim, passo por vez, né? Exato, vamos do 0 a 10, depois ao 20, né? Entender o time, entender a dor, conhecer as pessoas, e realmente a gente vê que a resistência, às vezes, do time dá uma empacada no andamento de um projeto, né? O que é normal, né? Porque, enfim, o time que está se deparando com o novo, ele naturalmente tem essa tendência de talvez até rejeitar, o que história é essa, né? Acho que é esperado isso, né? Exato. A liderança, porém, que tem que ter esse jogo de cintura e conduzir da melhor forma, né? Isso não pode ser uma trava no projeto. As pessoas vão ficar com esse pensamento, né, do que eu faço agora, mas é entender, mostrar para elas, olha, você fazia assim, tá tudo certo, era o teu processo, e agora a gente tem uma outra proposta e vai funcionar assim no sistema. Então ter essa clareza do depara das coisas, né? As pessoas falam muito como eu fazia, como eu vou fazer agora, garantindo as mesmas entregas, garantindo andar em mais do que na rotina, isso. Né? De um jeito que funcione, que flua, né? Que não seja assim, uma rotina completamente nova, assim, né? Que vai quebrar o jeito que você fazia, né? Por isso que o mapeamento com as pessoas é muito importante. E as pessoas, quando elas são envolvidas no processo, elas se sentem mais dentro. Claro. Então, as coisas tendem a ficar mais tranquilas. Perfeito. Quando a gente tem ali o envolvimento das pessoas chaves que podem dissipar essa informação dentro esse relacionamento, do grupo. Né? Tem uma construção de confiança também, né? Também. O time já entende, cara, essa pessoa sabe do meu contexto e eu tô indo para esse lado, e se ela tá entendendo que faz sentido, que encaixa, eu também fico mais à vontade, vamos tentar, né? Exatamente. Muito legal. É o papel tanto, né, da liderança na brincadeira, né, nessa construção da digitalização desse processo, quanto, claro, também do time de tentar também, né? De não ficar só com os dois pés atrás, né? Com medo e, enfim, também ir evoluindo com o tempo, né? O medo sempre vai acontecer, isso é sempre o primeiro passo, mas aí juntos a gente vai ganhando confiança também, né? Perfeito. Traz um pedacinho, você viu o que aconteceu, você testou, você sentiu, beleza. E aí quando a gente fala assim, então vamos pro próximo passo, a pessoa vem com um leque e fala, agora eu quero tudo isso daqui dentro, porque eu vi que você já resolveu uma parte. E assim, quando a gente olha para a digitalização, assim, aí pode ser um pouco mais amplo, assim, olhando para o mercado, o que você vê que vai acontecer, assim, que está acontecendo? Digitalização? Assim, olhando para a cadeia de moda como um todo, né? O mercado em si, ele está nesse caminho. Mas o que está vindo agora? Qual que é o primeiro desafio a ser resolvido, sabe? Eu acho que a gente tem alguns desafios no sentido de, quando a gente fala de digitalizar, às vezes é
parar para alguém colocar a mão e fazer aquilo de novo, né? Então eu fiz ali muitas vezes um desenho no papel ou em qualquer outra ferramenta. E eu preciso trazer isso para algum outro lugar. Eu estou digitalizando o processo. Perfeito. Acho que um caminho que a gente precisa chegar e a gente tem a expectativa de chegar lá é ter uma coisa mais fluida para fazer a digitalização. Que já encaixe no processo. Já encaixa. Então, a hora que eu estou fazendo o desenho em determinada coisa, isso já venha encaixado ali. A pessoa que está fazendo, independente da ferramenta que ela está usando, conseguir fazer a digitalização acontecer. E não ser um negócio que, agora eu fiz tudo nesse processo, agora eu tenho que chegar aqui, digitar tudo de novo. Todo o meu processo analógico e agora eu incluo um processo digital. Isso, você duplica o trabalho, a galera fica tipo, nossa, eu estou trabalhando o dobro, entregando menos, porque está demandando mais tempo. E não, eu acho que a gente tem que caçar esse caminho aí para fazer... Não, e tem caminho, né? Só que, claro, também não vai ser do 0, né, para 100 rapidinho, né? É aos poucos, exatamente. Muito legal. E assim, trazendo um pouco da tua experiência, né, de também interagir com muitos profissionais que estão no mercado da moda, que estão passando por desafios assim, o que tu diria, assim, que caminho tu diria? Olha, pensa nisso, sabe? Avalia esse contexto para que essa pessoa possa, sabe, ir pelo melhor caminho, assim, olhando do ponto de vista, né? Que aí vai depender muito do time que essa pessoa tá, né? Os desafios são muito diferentes entre um time de planejamento, um time de criação, um time de compras. Eu tô pedindo um sistema generalista, né? E aí não sei se dá também. É um pouco mais difícil, porque cada time tem dores muito claras a serem resolvidas e todos eles fazem parte do mesmo processo. Então tudo tem que casar para acontecer, né? Eu falei, é difícil, um conselho geral. Talvez seja justamente isso, assim, que no momento de você encarar um desafio de transformação nesse sentido, não ir só, né? Realmente usar envolver o trabalho, o time, envolver as outras pessoas que estão em outras áreas, porque importante. Não adianta eu digitalizar aqui e a galera toda ficar alheia a isso, então não vai mudar as coisas. Isso uma coisa que a gente faz quando a gente está fazendo as primeiras imersões, entendendo o contexto da empresa, é muito... o que você faz? Eu faço isso, aquilo. Quais times você depende, de quais times você interage, quem demanda de você e para quem você entrega, né? Então, a hora que a gente começa a ouvir as dores, a gente começa a entender que, putz, esse time anterior não fez, agora o problema ficou com esse. E aí tu começa a entender onde é que os gargalos, né? Travou aqui, porque depois aquele lá não fez, e aí... Ter essas visões gerais da empresa, né? Tem empresas que a gente tem pessoas que passaram por muitas das áreas, então você fala com essa pessoa, ela tem esse conhecimento do geral da empresa. Perfeito. O que é incomum, né? Ter alguém assim. As pessoas geralmente tendem a ser muito especialistas, né? Mas ter alguém que tem essa visão geral, tipo, cara, eu não sei o detalhe, mas eu sei que o meu trabalho impacta no outro cara, então vamos pensar, vamos envolver as pessoas que precisam para ter a visão geral da coisa e entregar o melhor para todo mundo. Então não é só instalar o sistema e pronto. Não é? De forma alguma. Não é tão simples. De jeito nenhum, não. Né? A gente tem quebrado muito essa implantação também por times, porque a gente entende que um time inteiro rodando dentro da ferramenta, mantendo um processo, um passo a passo ali, ele vai fazer mais sentido, né? Então, da onde eu venho, o que eu faço, para quem eu entrego. E aí a gente começa se conectando, né? Um quebra-cabeça vai juntando a próxima pecinha, né? Sim. Então é mais ou menos nesse sentido. E aí é isso aí, um passo de cada vez, aí a gente vai chegando lá, né? Com muita cautela, assim, né? Marina, obrigado demais, foi um prazer. Bora fazer esse papo, cara. Prazer. Vamos lá. Cara, olha só, tu vive hoje um contexto de dentro participar da implementação de tecnologia em grandes marcas de moda. Então tu sabe muito bem os desafios que geram aí, né, cara? Você pega em primeira mão o campo de batalha explodindo, né, velho? Você vê as coisas acontecendo. E aí, olhando para grandes marcas, né? Ou, enfim, marcas de moda, de negócio de moda, que realmente querem ir para essa direção. Que desafios que tu já pode dizer, galera? Pensa nisso que provavelmente vocês vão passar, sabe? Cara, acho que eu diria que o primeiro ponto é comunicação entre áreas, assim. É internalização dos próprios setores dentro de uma marca. Quando você pega ali a qualidade falando com a engenharia, que fala com estilo. Eu acho que esse Quando fala, né? Quando fala. Acho que é um grande desafio. Quando chega para nós, chega um pedido de uma área, chega uma outra, fala assim, cara, eles não estão conversando. Tipo, a gente poderia achar uma solução muito mais prática, olhando a marca, do que olhando o micro ali, assim, sabe? Eu acho que vem de dentro para fora. Acho que a gente consegue... isso é uma coisa que a gente vê marca após marca, né? Que acontece e é impressionante, porque os caras estão na mesma empresa e às vezes não tem essa interação, né? Exato, eu acho que a gente não dá conta, e a empresa não dá conta, até ter esse choque, assim, né? Até ter esse bate... E se ligar, putz, olha só, realmente.
e talvez seja muito claro para uma área o que ela precisa e ela não faz ideia que a outra área também aquilo poderia agregar na Cara, outra. Né? Exatamente, eu vejo muito isso, assim, o pessoal tá na mesma empresa, todo mundo trabalhando pro mesmo resultado, mas Exato. eu não sei o que a outra área, até onde vai o meu, o que eles fazem depois, né? E o quanto que o meu poderia agregar na outra ali também, né? Então, perfeito. tipo, quanto que a nossa montanha tá alinhada ali, quanto Perfeito. o que eu posso fazer aqui, que eu posso pensar, que eu evolui o meu processo, o meu cotidiano Cara, ali. tá aí um ponto bem interessante, assim, nevrálgico, né? Tipo assim, cara, ali a comunicação, de fato, entre áreas é um ponto que sempre aparece, cara, é um desafio que sempre emerge nesse processo de transformação, assim, né? Cara, e quando a gente fala em digitalização, né, há uma tendência natural do mercado, né? Não só no mercado da moda, no mercado, né, de todos os negócios, né? E, cara, olhando pro mercado da moda, assim, o que tu vê que é um primeiro passo, o próximo passo, assim, que tu já nota que grandes marcas, mesmo grandes marcas, né, ainda tem o que evoluir aí, sabe? Cara, eu não vejo, assim, como chegar em 2025 ali sem digitalização de processos, mas é um ponto que não dá para a gente pensar em digitalizar processos olhando muito para amanhã num caminho muito longe do que você está hoje. Perfeito. Então, assim, o ideal ok, mas não é agora, né? Exato, não dá para ir do 0 a 100, né? Então, Perfeito. tipo... Cara, é impressionante. Eu conversei ali, né? com uma turma, a gente não combinou. Muitas pessoas da Emoji mencionaram bem isso aí, cara. Que assim, não adianta, vivendo, né, no contexto real, né? Não adianta querer reinventar a roda, assim, né? Exato, caminho por caminho ali, curva por curva, a gente vai caminhando, vai digitalizando, vai indo para a tecnologia, mas não dá para querer o resultado sem pensar no processo. Então, perfeito. É um pouco disso. Muito legal, cara, muito legal. Cara, e olhando assim, dentro da tua experiência, né? Como você ajudaria, né, e poderia talvez sugerir uma direção para profissionais que hoje estão em grandes empresas de moda e que querem sim evoluir nessa direção de digitalização, de melhoria de processo e tudo, sabe? Perfeito. Acho que, voltando ali que eu falei no início, né, acho que isso parte mais de dentro para fora. A gente entender o contexto que a gente está no nosso momento da empresa ali, conhecendo outros setores, aonde que a gente quer chegar junto como empresa. E acho que parte muito pouco do individual ali, acho que vai para o montante, né? Então, envolver os colegas, conversar abertamente sobre isso. Pessoas que não necessariamente estão no seu dia a dia ali, mas como que a minha solução pode mudar a solução da pessoa que está ali junto comigo, pensando no mesmo propósito. Como que juntos a gente pode ter um processo melhor. Assim. Exato. Acho que isso tende a mudar muitas pessoas, muitas empresas, e acho que é o caminho ali. É um primeiro passo importante. É o primeiro passo importante. Sem dúvida. Isso faz muito sentido, cara. Então, cara, prazer. Foi uma boa. Obrigadão. Valeu. Tamo junto.